Neste momento, nós vamos meditar na palavra de Deus que está em Colossenses capítulo 1. Gentileza, hoje não vamos fazer a projeção. Eu sei que muitos gostam desse conforto, inclusive eu, mas nós cremos também que esse exercício de manipulação da palavra, no sentido de estar usando e manuseando a palavra, ela é fundamental, não é verdade? Nós sabemos que existem também as Bíblias eletrônicas, digitais. Elas são bênção na minha vida, eu não tenho nada contra. Se eu tivesse, não usaria, eu uso. E creio que os irmãos devam usar também. Mas uma coisa é triste de se ver hoje, que eu não vejo mais os crentes carregando a Bíblia pelas ruas. Eu lembro que nós não tínhamos tantas versões bíblicas, tantas capas maravilhosas. Nós éramos conhecidos como os adolescentes do livro preto debaixo do braço. E nós andávamos pela rua sim, e nós carregávamos a palavra sim, mas nós sabemos que ela tem que estar no nosso coração. Amados, Colossenses capítulo 1, espero que todos tenham tido tempo suficiente para abrir e acompanhar. A partir do verso de número 1, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes,
não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Vamos seguir e analisar alguns pontos que vemos que são fundamentais para uma vida verdadeiramente cristã, que confirma a vida daquele que está em Cristo Jesus. Primeiro começa com uma saudação, onde Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus, e que ao mesmo tempo se confirma como sendo apóstolo segundo a vontade de Deus, e também o irmão Timóteo. É fundamental nós entendermos que Paulo teve uma conversão maravilhosa, assim como todas as outras conversões, mas Paulo teve um papel fundamental na vida da igreja. Para que os irmãos tenham uma ideia clara a respeito da importância, não só da conversão, mas da obra de Deus através de Paulo, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos por Paulo. E foi a Paulo revelado, por meio de Cristo, a respeito de todas as coisas e da sã doutrina que foi dada à igreja de Jesus Cristo. Então é a partir de então que se começa todo o entendimento a respeito da vontade de Deus, que vivamos como igreja e como podemos viver como corpo santo, cujo cabeça é Cristo. E aqui nós temos essa apresentação. Nós sabemos que a palavra apóstolo significa mensageiro, aquele que tem a incumbência de entregar uma mensagem inalterada, aquele que é arregimentado por Deus, que é convocado por Deus para entregar uma mensagem para alguém. E este alguém a qual receberá essa mensagem, receberá a mensagem deste homem que foi nominado como apóstolo. Agora veja bem, será que hoje nós temos apóstolos? Nós não temos apóstolo porque o apóstolo tem que ser arregimentado pelo próprio Cristo. Mas a questão é, e mensageiros? Mensageiros, sim. Nós fomos chamados para testemunharmos do Evangelho de Cristo Jesus. Isso significa entregar a mensagem do Evangelho da graça, entregar as boas novas, anunciarmos as boas novas. Isso nos faz mensageiros do céu aqui na terra. E nós temos sido mensageiros do céu. Nós temos anunciado o Evangelho a todas as criaturas, a todas as pessoas que não conhecem a Cristo. E aqueles que já conhecem a Cristo, nós temos anunciado o Evangelho de forma que tem edificado e fortalecido a fé em Cristo Jesus na vida dos irmãos, porque ele escreve aqui neste instante para santos e fiéis. Não é que ele faça uma separação entre santos e fiéis. Se nós fizéssemos essa separação aqui agora, nós faríamos uma separação onde de um lado sentariam os santos e de outro lado os fiéis. De forma alguma, aquele que é santo é porque é fiel a Deus. E quem é fiel a Deus é santo conforme a Bíblia nos chama. Queridos, a respeito da palavra santo, provavelmente muitos vieram de tradições religiosas católicas. E nós entendemos ou aprendemos nessa tradição de que o santo é uma pessoa ou uma imagem que possui algum poder ou que emana dessa imagem algum poder. E ela é reverenciada por causa disso e, ao mesmo tempo, ela intercede diante de Deus, segundo o entendimento da tradição, para aqueles que precisam e que carecem de um mover de Deus ou da misericórdia de Deus. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que santo é todo aquele que está vivo e que vive uma vida com o Senhor e que já aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então, aos santos, aqueles que estão vivos e aqueles que são fiéis à palavra do Senhor. E fiéis não só no sentido de conhecimento, mas também no sentido de vivência. E ele diz mais, que se encontra em Colossos. Então ele está direcionando a um público específico e, logicamente, a partir daquele público, esta mesma mensagem inalterada teria que ser reproduzida para a vida de outros, assim como ela nos alcança neste momento. Ele deseja a paz que vem de Cristo, que excede a todo entendimento, e também
isso da parte de Deus e da parte de Cristo. Agora, olha que maravilhoso. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Queridos, é fundamental a igreja entender que nós temos a incumbência de orar em todo tempo. A pergunta é, nós temos orado todo o tempo? Quando digo todo o tempo, é todo dia e todo o tempo que possível durante todo o dia. Você tem orado pela vida das pessoas, você tem orado para que a comunhão das pessoas para com o Senhor cresça dia após dia. Você tem orado para que a comunhão entre os irmãos cresça proporcionalmente ao crescimento que cada irmão tem com o Senhor. E ao mesmo tempo que essa comunhão faça com que a igreja cumpra com seu propósito de evangelizar, de cumprir com toda o comissionamento que foi dado à igreja. Nós temos que pensar nisso todos os dias. Nós temos que viver a partir destes princípios. Isso que nos faz igreja, fazer a vontade de Cristo, pois Ele nos salvou e é Senhor das nossas vidas. Nós não somos mais donos de nós mesmos. Mas se nós fomos comprados com o sangue de Cristo, nós pertencemos ao Senhor e temos que fazer a sua vontade. Assim diz a palavra do Senhor. Desde que ouvimos a vossa fé. Paulo não funda a igreja de Colosso, mas Paulo vai como um grande colaborador. Nós temos a incumbência de orar para todos quantos nós conhecemos, que conheceu a Cristo e que conhece a Cristo, para que permaneçam em Cristo e permaneçam na vontade do Senhor, vivendo segundo a sua vontade. E aqui diz, a partir do momento que Paulo, assim como Timóteo e os demais que estavam com eles, tomaram conhecimento da fé que havia na igreja de Colosso, eles não cessaram de orar pela igreja. Outro aspecto fundamental, que a fé da igreja de Colosso chegou ao conhecimento de Paulo. A pergunta é, a fé que é operante em nosso meio tem sido conhecida fora desse espaço onde nos reunimos e de todos os lugares e de todos os momentos que nós nos reunimos? Ou será que essa fé só é operante entre nós? Ninguém tem conhecimento, não foge desse espaço. Nós não temos pregado a respeito da nossa fé ou nós não temos dado testemunho da nossa fé em Cristo Jesus. E aqui diz, em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Queridos, é fundamental que todos nós, tenhamos uma fé operante. E essa fé operante, ela se manifesta através do amor incondicional, cujo Cristo nos salvou através deste amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho. Este é o amor de Deus. Nós devemos ter uma fé operante em amor. E diz mais, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Por esta razão. E aqui nós temos um tripé que sustenta a igreja de Jesus Cristo sobre a terra. Nós temos a fé, nós temos o amor e nós temos a esperança da glória que é Cristo. Queridos, aquele que tem firmemente na sua mente a esperança da glória, ele com certeza vive a fé e o amor e vive com alegria. Porque aquele que não vive com alegria é porque perdeu a esperança. Eu sei que nós passamos por lutas e por tribulações e nos entristecemos por todas elas. Mas nós não vivemos só pela tristeza das nossas lutas e tribulações. Nós nos alegramos pela esperança da glória. Porque a esperança da glória nos faz ver que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Aqui onde todo choro se cessará. Toda lágrima derramada aqui produzirá grande alegria, gozo e regozijo quando estivermos com o Senhor. Tristes são aqueles que choram e não têm a esperança da glória. Tristes são aqueles que riem e não têm a certeza da alegria eterna. E nós que temos certeza, tanto do consolo,
quanto da alegria eterna. Nós temos que viver segundo a palavra do Senhor. Por isso nos reunimos, por isso nos congregamos, para nos abençoarmos mutuamente, para manifestarmos o verdadeiro amor e, ao mesmo tempo, a alegria que temos de servir e de termos sido alcançados pela graça do Evangelho do Senhor. É muito triste imaginarmos qualquer coisa diferente a respeito do que a palavra nos ensina. Porque a palavra diz, por causa da esperança, é por causa dela. É por termos a esperança, é que nós praticamos o amor de Cristo por meio da fé. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquele que não ouve, aquele que não lê, aquele que não busca o conhecimento pela palavra, não terá fé. E aquele que não tem fé não agradará a Deus. E aquele que tem fé vive na prática do amor para com todos os irmãos, para que a fé dos nossos irmãos cresça dia após dia e o nome do Senhor seja conhecido em todos os lugares. E diz mais, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescimento, aonde se tem a fé genuína em Cristo Jesus, onde se tem um amor genuíno em Cristo Jesus, aonde se tem a esperança da glória em Cristo Jesus, há fruto do Espírito e há crescimento. O crescimento tanto da questão da qualidade quanto também na quantidade, porque se faz assim conhecido o Evangelho em toda parte. Porque aquele que conhece o Evangelho faz conhecido o Evangelho. Aquele que tem a alegria da salvação, quer ver na vida de outros a alegria da salvação prosperar na vida do outro. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Se nós realmente entendemos a palavra da verdade, se nós realmente entendemos a palavra da graça, segundo nos foi passado, e no caso de Colosso, de acordo com a palavra, através da pessoa de Epáfras, que era um conservo de Paulo. Conservo é uma pessoa que está disposta a servir. Paulo se nomeia servo do Senhor, conforme a palavra mesmo nos orienta. E aquele que está disposto a servir uns aos outros, que está disposto voluntariamente a fazer segundo a vontade de Deus, é com alegria servo e, por necessidade, conservo. Que sejamos servos uns dos outros. Que, se for necessário, que diminuamos para que Cristo cresça em nós. E, por fim, diz a palavra, por esta razão também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Isso significa não só o conhecimento pelo intelecto, mas é o conhecimento pela prática, pela vivência, de estarmos alegremente juntos todo o tempo, servindo ao Senhor, conhecendo ao Senhor, suportando uns aos outros, como diz a palavra do Senhor. Ah, mas é tão difícil estar com os irmãos, é tão difícil estar com o irmão A ou B. Por isso que a palavra nos diz, suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos. No amor do Senhor, suportai-vos uns aos outros. Queridos, uma coisa eu quero deixar aqui de forma muito clara. Nós temos buscado conhecer a palavra do Senhor. E para isso temos dado essa oportunidade não só para a igreja, mas também abrindo para todos os outros. Tendo aqui o estudo bíblico, os cultos, a escola dominical. E temos também promovido, não só nestes momentos, mas muitos outros, oportunidades para que os irmãos estejam juntos, vivendo a palavra. Como foi no Dia das Crianças, como foi na vigília, como será agora durante o nosso piquenique, daqui a pouquinho, para que nós sejamos praticantes da palavra de Deus. Não sejamos somente ouvintes, sejamos praticantes. Por isso, amados, não perca nenhuma oportunidade, nem de viver o Evangelho, e nem de pregar o Evangelho, para que o amor de Cristo seja aperfeiçoado
nas nossas fraquezas. Somos fracos. Temos muitas falhas, mas é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que tem derramado a sua graça sobre graça, sobre graça sobre nós. Deus tem sido muito misericordioso para conosco. E por isso louvamos ao Senhor. Por isso, amados irmãos, eu peço a toda a igreja que se levante agora. Vamos orar de pé. Vamos encerrar neste momento. E nós teremos um momento de oração. E neste momento de oração, eu gostaria que você e o Senhor, que você se comprometesse a orar, cumprindo a palavra de Deus, incessantemente, por toda a igreja de Cristo. Tem pessoas que têm dificuldade de ir à igreja, tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar com os irmãos. Queridos, nós estamos no mesmo corpo, porque se fomos verdadeiramente salvos por Cristo, nós somos do mesmo corpo, cujo Cristo é o cabeça. E nós iremos para o mesmo céu, por isso suportai uns aos outros. E orai sem cessar. Que cada um ore neste momento, pedindo para que o Senhor cresça em nós e que seu nome seja conhecido através de nós. Que a nossa fé cresça. Ore, irmão, esteja orando para que a nossa fé cresça. Que o amor do Senhor cresça entre nós, em nome de Jesus. E a esperança da glória cresça sobremaneira e nos traga alegria, uma alegria sobrenatural, ainda que as circunstâncias nos mostrem coisas bem diferentes e nos provoquem sentimentos bem diferentes. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos te agradecer pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra e sermos consolados, instruídos, advertidos, admoestados na tua palavra. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, porque o Senhor deixou orientações tão claras na sua palavra para nós, e nós queremos mesmo que a tua palavra permaneça em nós, que nós possamos transbordar do pleno conhecimento da vontade do Senhor para cada um de nós. Pai, eu sei que para mim, para o Anderson, para a Mel, para a Manu e para cada irmão aqui, ó Deus, o Senhor tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. O Senhor tem planos de paz e não de mal para nos dar o fim que desejamos, Pai. Ó Deus, mas muitas vezes nós andamos tão dispersos em conhecer a vontade do Senhor. Pai, que cada um de nós nessa manhã seja despertado a respeito da necessidade de buscarmos conhecer a tua vontade para nós. Sabe, Pai, às vezes estamos envolvidos com tanta coisa nesse mundo, amando tanto as coisas desse mundo, Pai, que nos impedem de nos envolver exatamente com aquilo que o Senhor planejou para nós. Pai, nós nos arrependemos nessa manhã. Ó Pai, a semelhança daquilo que aconteceu quando, naquele histórico relatado na Bíblia, ali entre o povo do Senhor e Faraó, quando Faraó colocou tantas condições para que o povo do Senhor fosse liberto para adorar ao Senhor. Sabe, Pai, eu fico pensando, eles queriam sair do Egito para adorar ao Senhor, e o Senhor também nos chamou para te adorar, para viver para o louvor da sua glória, mas a semelhança do que aconteceu naquele momento, eu percebo que muitas vezes nós estamos buscando fazer tantas coisas, somos liberados muitas vezes, como Faraó liberou ali o povo de Israel, somos liberados para te adorar, mas parcialmente.
ou envolvidos nas coisas desse mundo. Pai, o Senhor nos chamou para algo diferente. Nós somos cidadãos do céu. E muitas vezes nós estamos vivendo aqui como cidadãos da terra mesmo. A gente está tão preocupado com a nossa formação acadêmica, com as nossas amizades, com o nosso trabalho. Senhor, eu falo isso por mim mesmo. Quantas vezes o meu trabalho me absorve tanto, Senhor? E às vezes, por motivos justos, a gente está tão envolvido com essas coisas e não temos cumprido isso aqui que Paulo orou pelos colossenses. Ele orou para que eles pudessem transbordar de todo o conhecimento da vontade do Senhor. Pai, que nessa manhã cada um de nós possa transbordar desse conhecimento. Que cada um de nós busque com afinco, com muito desejo de encontrar, Senhor. Saber qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas? Nós sabemos que o propósito principal, inicial, é que vivamos para o louvor da sua glória. Mas em que medida, em que instâncias, nos envolvendo com que nós precisamos desse conhecimento? Pai, em nome de Jesus, nós queremos mesmo que cada irmão aqui possa frutificar em toda boa obra. Pai, eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras nessa manhã. Senhor, nós temos nos envolvido com tantas coisas, mas que cada uma delas a gente possa frutificar as boas obras. Ó Pai, porque nós reconhecemos que nós não somos salvos por elas, mas que em sermos salvos implica em darmos frutos. Ó Senhor, em nome de Jesus, que cada um de nós possa crescer no pleno conhecimento do Senhor, que cada um de nós possa ser fortalecido no seu poder. Ó Pai, que nós possamos nos encher de perseverança, de esperança, de amor, de fé. Ó Deus, a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Senhor, que ao longo de todo o nosso dia nós possamos procurar momentos, sabe, Pai, como aquele casal apaixonado que busca um tempinho para falar com a sua amada, com o seu amado, que busca meios de conciliar a agenda dos dois para se encontrarem, que seja assim o nosso desejo pelo Senhor. Que a gente organize a nossa agenda, o nosso tempo, de tal maneira, Senhor, que estejamos ansiosos, com grande expectativa para o momento de estarmos mesmo em comunhão contigo. Nós sabemos que podemos fazer todas as coisas e devemos fazê-las em comunhão contigo, mas que aquele tempo reservado para nós e o Senhor possa ser dedicado todos os dias. Ó Pai, que a semelhança do que aconteceu ali, que Paulo estava evidenciando a respeito da igreja de Colossos, Senhor, que a fé deles era conhecida. Senhor, que assim seja com a igreja bíblica da Pampulha, com cada irmão aqui, que a nossa fé seja conhecida de todos. Que nós não sejamos aqueles pessimistas, Senhor, que olham para a situação, que olham para a circunstância e dizem o que todo mundo está dizendo, Senhor. Mas que seja diferente as palavras que saiam da nossa boca. Que a nossa fé seja conhecida das pessoas, que nós possamos ter um discurso diferenciado, que nós não possamos olhar para o mar revolto, mas que nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos nos lembrar sempre que somos guardados, que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que a nossa fé, a nossa esperança em Ti, na Tua volta, no nosso encontro com o Senhor, seja conhecida de todos. Ó Senhor, que o nosso amor, o nosso cuidado uns com os outros, o nosso cuidado com o necessitado, ó Deus, seja conhecido de todos. Que nós sejamos, Senhor,
a cada dia uma igreja que honra o seu nome, que vive como igreja, que se importa, que se relaciona, que cuida. Pai, nós carecemos de Ti para ser aquilo que o Senhor planejou para nós. Nos visita, Senhor, nessa manhã, com a Tua palavra e fala conosco ao longo de todo este dia, em nome de Jesus. Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Cristo sobre a face da terra até a vinda triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima semana em Cristo Jesus. Amém?